se informar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá, ao porto de um disquete de um micro em Caeté, um barco que veleje. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa conexão em sala de aula, a tecnologia num palco da aprendizagem. Nosso curta-metragem, onde vamos querer saber a opinião de vocês, alunos, já que já temos a opinião nós como professores. Prontos para a nossa experiência? Sim! Eu gostaria que vocês me respondessem quais são as experiências de vocês com o uso da tecnologia aqui no colégio. Pode ser tablets, celulares. Alguém de vocês pode me falar ou compartilhar com os colegas a experiência? Eu posso, professor, explicar uma experiência que eu tive. Compartilhe conosco, por favor. Uma das experiências que eu tive, e acho que não só eu tive, todo mundo tem, é a falta de aprendizagem. A gente não consegue captar o que o professor está explicando. Muitas das vezes o professor está falando qualquer coisa e a gente está mexendo no celular, aí eles passam um assunto novo, a gente fica no celular, porque o celular sempre prende muita atenção da gente. Ninguém consegue ficar sem o celular. Tem gente que fala que celular é pior que droga e eu acho isso realmente certo. Todo mundo que usa muito celular usa óculos, todo mundo que usa muito celular tem as costas muito para frente e tal. E isso que é a desvantagem da tecnologia no celular. A vantagem que ajuda bastante. Não existe uma atividade que a gente esqueceu de fazer, a gente pode ver que a gente tem a foto do celular, grupos escolares e tal para enviar informações, mesmo dando esse benefício, prejudica, mas a gente precisa disso para nos ajudar na sala de aula. Obrigado, Samuel, por ter compartilhado a sua experiência conosco. Antes de fazer a pergunta para o próximo, eu gostaria de convidar a nossa querida Jordenes, professora de português aqui do CEBTEC, para fazer parte da nossa roda de conversa, nosso bate-papo. Seja bem-vinda, Jordenes. Obrigada, Miss. Dando continuidade, algum outro aluno gostaria de compartilhar a experiência? Eu gostaria de compartilhar a minha. Por favor. A tecnologia dentro da sala de aula, ela atrapalha na questão da atenção ao professor que está explicando o assunto e algo a mais. Mas, porém, ela ajuda mais do que atrapalha. Podemos pesquisar assuntos que nós não sabemos, podemos tirar dúvidas com o Google, né, que é a nossa maior plataforma que temos para poder tirar dúvidas e etc. Pesquisas, tem agora o site famoso que está tendo, que é o famoso ChatGPT, e é isso. Eu acho que a tecnologia dentro da sala de aula agrega mais do que atrapalha. Você tocou em um assunto bastante interessante sobre o ChatGPT. Nesse contexto, você acha que esse tipo de tecnologia atrapalha ou ajuda? Nessa questão sobre o ChatGPT, eu acho que ele agrega sim, mas também ele tem suas desvantagens para o professor. Muitas vezes dos alunos que não prestam atenção na aula, que são desinteressados, fazem isso. Mas tem alunos que são muito desinteressados e precisam de contextos melhores para agregar no seu trabalho. Então o ChatGPT ele ajuda sim, mas para alguns professores ele atrapalha, para alguns alunos também que são um pouco desinteressados, ele atrapalha sim. Obrigado, Samir, por compartilhar sua experiência conosco. Professora Jordenes, o Samir comentou que ele acha que o uso de tecnologias atrapalha não só eles como alunos, mas nós como professores. A senhora concorda? O que a senhora teria a contribuir com essa fala dele? Isso é uma resposta muito relativa, é uma opinião muito relativa, porque às vezes contribui bastante. Porém, alguns jovens utilizam a ferramenta, celular ou tablet, alguma coisa assim, de maneira inadequada, que muitas vezes atrapalha sim as aulas, causa quebra de pensamento do professor, que às vezes a gente precisa estar chamando a atenção do aluno, É uma disputa muito grande entre nós, professores, e a ferramenta, esse recurso tão show de bola, assim, para a visão de entretenimento. Então, assim, atrapalha demais, Até porque muitos jovens não têm consciência que tem que haver um limite de uso,
celulares, tablets, outros dispositivos, podem ser nossos amigos, mas às vezes podem ser, tá ali como um inimigo à nossa espreita, para tirar o nosso foco, né, a nossa atenção dos estudos, da conversa, né, do momento de interação. Então, se a gente está na sala de aula, a gente precisa ter essa interação constante e efetiva. E no momento que a jovem ou o jovem se baseia só ali no uso do celular, ele vai quebrar essa missão, né, que a gente prima tanto. Essa turma é muito amadurecida. Eu sempre falo isso para eles, né, desde sempre. E assim, no momento que eles se veem usando, se a gente chama a atenção, eles automaticamente tomam o prumo, né, vem ao eixo e a aula flui maravilhosamente. Eu esperava que a gente pegasse você e viver do jeito. Mas é isso mesmo que eu gosto. Obrigado, professora. Mais alguém gostaria de compartilhar uma experiência aqui no colégio, na sala de aula? Pode ser no colégio, pode ser na sala de aula e também pode ser em casa respondendo às atividades do colégio. Mais alguém gostaria? Eu tenho, professor. Bom, eu acredito que a tecnologia sim atrapalha a vida escolar do estudante, pois todos nós sabemos que a maioria daqui que utiliza o celular na sala de aula não utiliza para pesquisar em si. É muito raro se ver um estudante pesquisando em sala de aula. Às vezes, quando tem uma interação entre o professor e o aluno, por exemplo, uma professora de matemática passa um cálculo. Aí ela pergunta, alguém pode pesquisar na calculadora? Aí sim tem uma interação, quando alguém vai responder uma atividade. Mas eu acho que a dependência da tecnologia aqui na escola, ela não é saudável, porque as pessoas utilizam para escutar música, checar as redes sociais e jogar. Eu vejo muita gente jogando, então eu acho que sim, ela atrapalha no âmbito escolar. Sabemos, além disso, que o uso constante dos celulares na sala de aula pode atrapalhar as habilidades de vocês nas atividades, nas tarefas. Alguém de vocês pode compartilhar conosco alguma experiência que vocês já passaram negativamente com o uso dos celulares, da tecnologia, de uma forma mais direta? Eu tenho, professor. Basicamente, eu particularmente percebo que eu fico muito presa ao celular e normalmente quando eu não desligo as notificações, eu perco todo um tempo que seria para estar fazendo uma atividade em redes sociais, que atualmente esse é o meu maior vício, eu considero até uma dependência, por conta que se eu ficar muito tempo sem checar as redes sociais, eu continuo a ficar agoniada, até ter sintomas físicos como dores. Então esse é um dos pontos que eu mais acredito que o celular vai atrapalhar nos momentos até em sala de aula. Obrigado, Carol. Uma importante, interessantíssima contribuição para a nossa roda de conversa. Mais alguém gostaria de compartilhar a experiência? Eu acho que o celular ele causa uma certa falta de atenção e também ele vai retardar seu conhecimento, porque você acaba esquecendo alguns assuntos na hora da aula, porque você está muito focado, né? Muito obrigado, João Paulo. Mais alguém gostaria de responder sobre essa pergunta ou podemos partir para a próxima? Alguém? Então vamos lá. Sobre dependência, alguém aqui se sente dependente ou já passou alguma experiência de dependência sobre o uso da tecnologia? Pode ser tablet, pode ser notebook, em especial os celulares. Alguém? Pessoal, eu tenho eu queria citar minha opinião sobre esse assunto de dependência pelo celular. Pode ficar à vontade. Como essa questão de dependência que minha colega citou, tipo, essa questão de dependência que você não consegue ficar sem o celular, tudo que você faz é com o celular e tal, é muito agravante, véio, porque, tipo, muitas das vezes ninguém consegue parar de mexer no celular pra ver o colorido do mundo. Tipo, todo mundo que só fica no celular, muitas das vezes, muita gente fica preso dentro do quarto só vendo redes sociais e tal, e não esquece o que tem lá fora. E tipo, não sai pro lado de fora pra conversar com o pai, não sai pro lado de fora pra conversar com a mãe, perguntar se tá bem, só fica preso na tela do smartphone ou do tablet.
E tipo, isso que gera esse conflito, isso que gera muitas doenças, tipo ansiedade, depressão, é tudo pela tela do celular. É isso uma das desvantagens que tem. Tipo, essa dependência é tipo insuportável. É impossível o cara parar, não conseguir sair daquela tela, não conseguir parar de mexer naquilo. E isso que causa o que está acontecendo hoje em dia. Obrigado, Sauan. Mais alguém gostaria de falar sobre a pauta? Gostaria de falar sim. Por favor. Acho que a dependência hoje do celular é muito grande. Até na minha época, que eu sou de 2005, nós crianças ainda brincávamos de bola, baleado, pega-pega, esconde. E hoje em dia a gente não vê mais isso. A gente não vê as crianças brincando na rua. A gente não consegue encontrar. É muito raro nós vermos isso. Crianças brincando na rua. Hoje as crianças da geração Z ficam muito em casa, muito no celular, muito jogando virtualmente, online, com os amigos, cada um em suas casas. Não era mais aquela emoção de jogar um videogame um na casa do outro, se reunir com aquela galera grande, aquele monte de criança reunidos em uma casa só, brincando, se divertindo. Hoje é muito difícil encontrar isso. Hoje em dia é só Xbox, videogame, PlayStation. E são tudo virtualmente isso, são tudo online. E isso é uma desvantagem enorme, gigantesca que o celular traz para a sociedade. Professor, eu posso acrescentar? Por favor. Bom, eu acho que essa é realmente uma questão que se iniciou na geração Z, porque foi o início da era digital. Então todos nós que nascemos a partir da geração Z já nascemos com uma relação com a tecnologia, nascemos e crescemos com o celular na mão. Isso cria uma dependência tóxica com a tecnologia em si. Além de tudo, apesar da gente ser dependente, da gente procrastinar por conta dessa dependência, a gente ainda se sente ruim por conta disso. Eu mesmo, falar de uma experiência individual, sim, eu tenho um vício em redes sociais, eu fico muito nas redes sociais. Só que eu também tenho um vício em desinstalar todas as minhas redes sociais. Porque sempre que eu tô nelas, eu procrastino muito. E eu sinto isso. Então eu me sinto muito mal. E aí eu acabo nesse ciclo vicioso de desinstalar e instalar tudo de novo. E é a doença, é o que causa as doenças neuronais da nossa sociedade atual. Porque a gente tá vivendo em uma sociedade de desempenho. Que a gente sempre quer fazer as coisas, ser produtivo. Só que tem coisas que impossibilitam. E o celular, a tecnologia, é um desses fatores que causa muitas doenças neuronais na gente, como a depressão, ansiedade, também o burnout, porque muitas pessoas se sobrecarregam. E é isso. Obrigada. Obrigado, Vitória, pela sua fala interessantíssima. Eu acho que podemos parabenizar essa fala dela, que eu achei genial, muito inteligente, muito criativa. Você fala muito bem. Por favor, gente, vocês podem aplaudir a você. Bem, conexão em sala, tecnologia num palco da aprendizagem. Agora vamos para nossa querida Sayla, que trouxe um livro para poder compartilhar aqui na nossa roda de conversa. Por favor, Sayla, compartilhe conosco. Olá, professor. Eu trouxe o livro Celular, por favor, seja meu amigo, de Helenilza Brandão, onde ele retrata sobre o uso excessivo do celular e a ocupação que o celular está tendo em excluir as nossas pessoas, em vez da gente ter uma relação boa, a gente está tendo mais virtualmente. Aqui na escola não é diferente, porque a gente tira foto do quadro para poder fazer atividade em casa, a gente não faz atividade. A gente fala que vai fazer uma pesquisa, a gente acaba descendo para pegar a internet, dá desculpa pro professor e acaba não fazendo a pesquisa. A gente acaba colocando as redes sociais, como WhatsApp, Instagram ou Facebook, como prioridade e acaba esquecendo de verdadeiramente estudar. E nesse livro, a escritora, ela buscou falas de alunas dela, onde elas relatam uma parte da história delas, onde o celular prejudicou muito o dia a dia, tanto na escola quanto em casa. E uma dessas alunas, elas falaram que depois que ela se distanciou do celular, ela buscou a se organizar mais com as atividades, a realmente fazer, de não tirar foto e levar para fazer em casa e acabar não fazendo. Ela passou a ter uma rotina de estudo. E eu acho que isso é
é fundamental para nós, porque a gente acaba priorizando tanto a tecnologia, tanto televisão, tanto celular, tanto tablet como computador ou até mesmo notebook, e acabamos esquecendo do nosso redor, da nossa vida, do nosso futuro, porque hoje a gente depende de um futuro melhor. E se a gente não começar a buscar isso agora, a gente vai buscar isso quando? Então a gente tem que pensar que tudo bem que a gente está em uma geração que a tecnologia está sendo avançada, onde os nossos antepassados, a gente fazia leitura, dialogava com os professores, e hoje em dia a gente entra na sala de aula e a gente não vê isso. Então a gente tem que buscar a realmente focar em algo que a gente vai ter uma garantia lá na frente. E a tecnologia hoje não está despertando mais isso. A gente está colocando a tecnologia como a nossa prioridade, está esquecendo de realmente estudar e colocar a cara a tapa nos estudos. Muito obrigado, Sayla, pela sua colaboração e pelo livro que você trouxe. Acho que foi bastante interessante e pertinente para a nossa discussão. E você está de parabéns, adorei a sua fala. Professora, a senhora tem algo a contribuir com a nossa roda de conversa a mais que já contribuiu, obviamente. Mas para finalizarmos, eu gostaria que contribuísse um pouco a mais, não desse o prazer e a satisfação de ouvir um pouco mais dessa voz e desse grande conhecimento. Eu só tenho mesmo a agradecer a parceria, né, que você está tendo aqui conosco aqui do Colégio do CIEB. É uma oportunidade única, né, de estar com tamanha celebridade, né, entre nós. Uma pessoa super suave, leve, e que está se colaborando com os meus alunos daqui da nossa casa. Falar para a turma que vocês cumpriram com a expectativa que eu criei na cabeça do meu filhinho aqui. Né? E assim, a discussão, as falas de vocês me causa, e com certeza causaria muito orgulho aos demais colegas, né, professores também. E assim, precisamos sim criar consciência, né, que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela pode estar a nosso favor, ela também pode estar nos destruindo. E a gente tem sempre esse cuidado de saber colocar um limite, até onde eu posso ir, né, até onde eu devo ir, né, e aproveitar dessa ferramenta, né, como algo que realmente lhe traga benefício, seja ele em relação ao seu entretenimento, seja ele em relação aos seus estudos, seja ele em relação ao pessoal, né, mas que vocês possam estar colaborando consigo mesmo em relação a essa construção do saber e da vida profissional e pessoal de vocês. Eu é que tenho que agradecer a senhora pela oportunidade, agradecer também ao colégio em nome de Lea Barreto, a diretora Lea Barreto, uma grande diretora. Exato. E uma grande diretora, para ser grande, tem que ter grandes profissionais ao seu lado. Está aqui você representando toda a equipe do Colégio CIEB-Tec. Gostaria de agradecer aos alunos pelo carinho, sempre carinhosos, educados, atenciosos comigo. Agradecer à professora Tatiane, em nome da UNEP. E dizer que esse trabalho é importantíssimo e ele veio justamente para ouvir vocês. Porque ao questionar com a professora Tatiane em nossas aulas, estávamos ali vendo a opinião dos professores universitários, nós que estamos professores em formação, e não tínhamos a perspectiva da opinião dos alunos. E eles que têm que sempre ser os protagonistas, o centro da educação está em vocês. Então acho que essa discussão é bastante pertinente, tivemos falas aqui interessantíssimas, contribuições interessantíssimas, e eu quero que vocês tenham consciência que a fala de vocês não representa só a vocês, não representa só ao colégio, representa a todos os jovens, e não só a educação, os jovens em si, não a sociedade em si. E tudo que vocês falaram aqui tem muita importância. Sempre temos a mania de pensar que o que a gente fala não é interessante, não é importante, vai interessar a quem? E tenho certeza que é bastante importante, bastante interessante, e vocês estão contribuindo com o colégio, com a sociedade,
vocês estão contribuindo com o mundo da educação, compartilhando a opinião de vocês, porque vocês têm que ser ouvidos, vocês têm que ser escutados e a opinião de vocês importa e muito. Muito obrigado por ter recebido. E eu gostaria, antes de finalizar, perguntar se mais alguém teria alguma coisa aqui a falar, que afinal de contas os protagonistas são vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Muito obrigado. E para finalizarmos, Saira, por favor. Não abandone o seu futuro, dê duro, luz por ele. Não abandone o seu destino, só ensino te leva lá. Não abandone você mesmo, recarregue pra recomeçar. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão, mas vai passar, vai passar. Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão, mas vai passar, tem que lutar, não vai parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim, não desista, desista não, não desista do seu futuro, não desista da educação. Valeu.